Vida Digital CBN, com Pedro Doria. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Pétria. Tudo bom? Tudo ótimo. Ô, Pedro, eu vim te acompanhando em tudo quanto é lugar, tá na internet, tá no meio. Você não para? O que é isso? Loucura. E jornalista nessa crise tem chance de parar? Não tem. Você não para tem. por um acaso? Eu não paro nunca também, uma loucura. Exausta. Bom, como todo brasileiro hoje em dia, né, Pedro? É verdade. Deixa eu te perguntar, essa semana aí com essa tragédia, com esse choque para o brasileiro que foi a tragédia em Suzano, do atentado em Suzano, da chacina em Suzano, veio à tona algo que acredito que você até já tenha comentado com a gente aqui no quadro, mas ficou muito claro e assustou muitas pessoas o que seria essa história da Deep Web, né, desses fóruns aí meio que secretos, em que rola de tudo, não tem muita orientação, né, não tem como verificar o que está acontecendo por lá. Queria que você contasse para a gente o que é essa Deep Web, desde quando, o que rola nesses fóruns aí da internet. Pétria, vamos dar um passo para trás? Vamos. Por que eu quero dar um passo para trás? Porque eu acho que são dois conceitos diferentes, e a gente vai entrar nos dois, mas um deles é mais importante do que o outro. Esse conceito dos que a gente chama de CHAN, né? Uhum. C-H-A-N, que são esses fóruns, eles são mais importantes nessa semana do que a própria Deep Web. Por quê? Uhum. Porque tanto os dois rapazes que entraram na escola em Suzano e mataram 7 pessoas, quanto aquele facínora australiano que na mesquita, na sexta-feira, matou mais de 40 pessoas, quase 50 pessoas, ambos foram influenciados e participavam ativamente de fóruns CHANs. E no caso do australiano, esse era um fórum que não estava na Deep Web. Uhum. Por isso que eu falo que os dois conceitos são importantes, mas vamos pegar primeiro a coisa dos CHANs. Boa. O que são esses CHANs? Esse troço nasceu no Japão, ainda na década de 1990. Era um fórum, é um tipo de fórum extremamente primitivo, um ambiente no qual você conversa. As pessoas imaginam, por exemplo, um Facebook, onde você entra e você vê mensagens de pessoas que você conhece e publica também as suas mensagens. Uhum. Esses fóruns são mais ou menos isso, só que feitos com softwares extremamente simples, extremamente primitivos. São softwares muito antigos, como te disse, do início da internet, né, dos anos ainda 1990, e foram criados no Japão para conversar sobre história em quadrinhos, desenho animado, personagens de videogame. O primeiro desses fóruns se chamava 2chan, de 2 Channel, de Canal 2. Uhum. Por que Canal 2? Porque o console de videogame no Japão, nas televisões antigas, para você fazer com que ele funcionasse na televisão, você tinha que botar a televisão no Canal 2. Então ele se chamou 2chan. No início, em 2003, foi criado nos Estados Unidos um fórum americano para simular o 2chan. E o nome desse fórum americano era 4chan, e é o maior dos chans. No início foi criado por um rapaz que na época tinha 15 anos, hoje ele tem 30 e poucos. No início era exatamente a mesma coisa, para conversar sobre desenho animado e conversar sobre videogames e tudo mais, uma coisa de menino adolescente. Só que o rapaz foi envelhecendo, os interesses dele foram ficando mais diversificados e de repente começou a atrair uma turma que tinha algumas características parecidas. E o atraente desse fórum 4chan é que ele era, digamos assim, era um lugar onde a liberdade de expressão tinha muito pouco limite. Então começou a ter muita pornografia. No 4chan, embora seja pornografia extrema, ainda no limite da legalidade, não tem nada de fragorosamente ilegal, eles tentam tirar coisas como pedofilia, tudo mais, do 4chan. Agora, todas as outras conversas acaba sendo um ambiente extremamente masculino e que concentrou rapazes jovens de 20 e poucos anos, ainda no final da adolescência, ou de 20 e poucos anos, que trazem para esse fórum um tipo de discussão. Eles meio que criaram uma ideia de que o mundo está
politicamente correto demais, e que está ficando sufocante, e que, na verdade, a correção política é uma forma de censura. E a partir daí, todo quanto é tipo de comportamento que, sei lá, nos anos 80, talvez até nos anos 90, talvez fosse considerado tolerável, nesses canais eles são exercidos ao extremo. Aí, Pétria, misoginia, racismo, as conversas todas são conversas extremamente duras, extremamente agressivas e com uma constante incitação à violência. O que aconteceu num determinado momento? Num determinado momento, grupos começaram a se formar para ação política. Você vê, por exemplo, em 2017, por exemplo, na Virgínia, quando houve aquela grande passeata neonazista em Charleston, que terminou com uma morte, essa passeata começou a ser organizada justamente no 4chan. Boa parte dessa nova direita extrema, eu não estou falando de toda a nova direita, tá? Eu estou falando da turma mais extremada nos Estados Unidos, se organizou e construiu métodos de ação dentro do 4chan. Com frequência, como um fórum, você vê, o 4chan chegou a ser o site de número 50 mais visitado do mundo. É um site gigantesco em termos de acesso. E por isso mesmo, e justamente por reunir esse tipo de gente, um dos métodos deles eles escolhem um alvo, que pode ser uma pessoa ou uma instituição, e de repente todos atacam esse alvo ao mesmo tempo, hackeando, porque muitos deles são hackers, com ameaças de terrorismo, ameaças de bomba, esse tipo de coisa, que em geral não se cumprem, mas em essência tornando a vida de pessoas, às vezes, absolutamente intolerável, porque é você ser ameaçado por gente o dia todo, o tempo todo, e uma onda que vem num repente. Quer dizer, para muitas das vítimas desses grupos, a vida fica absurdamente intolerável, e dá medo mesmo, medo concreto, porque você ser ameaçado o tempo todo e você não tem certeza de o quanto que aquelas ameaças podem ser reais. O professor Ricardo Abramovay, que vira e mexe está aqui com a gente no Revista CBN, inclusive a gente até já entrevistou ele juntos aqui no Revista, né, Pedro? Ele falou outro dia para mim de uma história do terrorismo de baixo custo. Isso já vem sendo falado, isso já vem sendo inclusive estudado como uma forma, entre aspas, de terrorismo nessa nossa vida digital. Pois é, Petra, porque no fim das contas, o que basta para você o que é o terror. O terror é provocar terror. Sim. Então, quando a prática do terrorismo, que em geral a gente pensa, por exemplo, em explodir um prédio, é um pouco você criar uma situação de insegurança tal numa cidade que você nunca sabe se alguma coisa terrível não pode acontecer exatamente onde você está. Agora, não precisa necessariamente haver violência real. Basta que você você esteja sendo consistentemente sendo ameaçado para você já estar num momento, numa vida que é uma vida de terror. E é isso, no fim das contas, que essa turma do 4chan criou. Existe um outro fórum chamado 8chan, se o japonês original era o 2chan e o americano é o 4chan, existe um outro que fica na Indonésia chamado 8chan, que existe porque os fundadores consideram que o 4chan censura. Ali, porque de fato no 4chan eles tentam manter a coisa no limite da legalidade. No 8chan não tem essa preocupação. Então existem fóruns das coisas mais horrorosas. Pedro, não vou chegar ao ponto de descrever, mas o ouvinte certamente tem imaginação. O tipo de imagem que eles publicam nesse ambiente é horroroso. E foi nesse ambiente, no 8chan, que esse rapaz esse rapaz australiano que estava morando na Nova Zelândia combinou como que seria o ataque dele. E o ataque dele foi combinado da seguinte forma: ele se virou e falou, olha, a gente fica falando de controlar esses imigrantes o tempo todo, pois hoje eu vou fazer algo a respeito. Ele deu um link para uma live no Facebook e tinham as pessoas que frequentam o 8chan esperando para assistir ao vivo, como se fosse uma programação. Que horror. E ele literalmente fez um teatro ali, só que ele estava literalmente matando 48 pessoas. E foi todo filmado ao vivo como se fosse uma cena de videogame.
Quer dizer, é a mistura de uma cultura extremamente masculina, extremamente tóxica, com psicopatia, literalmente. E a questão, então, Pedro... muitos desses ambientes ocorrem dessa forma. E promovem esse tipo de ação. No caso brasileiro, dos rapazes de Suzano, foi feito num lugar chamado Dogoba Chen, que também é um fórum do tipo Chen, só que esse reúne brasileiros. Mas é a mesma coisa, é a mesma turma, cuja ideologia política é de uma direita extrema, mas extrema mesmo, e para quem violência faz parte da metodologia aceita. Os rapazes, a diferença desse fórum da Gorbachev é que ele funciona, e aí entra naquele seu segundo ponto, na Deep Web. O que é a Deep Web? Existe uma internet paralela. É uma internet que não funciona com os padrões do resto da internet. Então você precisa de alguns softwares especiais para poder entrar na Deep Web. E ela não tem uma espécie de Google no qual você consiga buscar alguma coisa que você esteja procurando. Você já tem que ter um endereço que você vai seguir. Então é uma coisa meio que roda em segredo, e esse fórum, em particular, funciona dentro da Deep Web. Esses rapazes de Suzano eram frequentadores desse Chen brasileiro, e lá falaram que eles iam fazer uma ação, e o resultado dentro do fórum foi só um, Pétria. O público no fórum estava lamentando que os rapazes não tinham conseguido bater o recorde brasileiro, como eles tratam, que foi o do massacre da escola de Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011. Aliás, aquele rapaz de Realengo também era um frequentador desse mesmo fórum. Já em 2011. Isso em 2011. Esses fóruns são bastante antigos, Péter. A diferença é que os métodos usados deles, mesmo que de uma forma, entre aspas, mais suaves, começam já a entrar na prática política de alguns grupos de direita, nos Estados Unidos, no Brasil e tudo mais. Uma prática que é essa prática do linchamento virtual, de você voltar todas as forças para uma determinada vítima. Quer dizer, no extremo você vai a gente capaz de entrar numa escola ou num templo religioso e sair matando quem dá, e no outro extremo você vai nessa de fazer essa pressão psicológica para derrubar as pessoas, para calar as pessoas, né? É uma forma moderna de tortura, uma forma moderna de censura e tudo mais, e que entrou e que está de alguma forma entrando agora também no mainstream, né? Na prática usual, inclusive de grupos políticos que estão nos governos. Tá. Pedro, o meu ouvinte aqui, o Esper, ontem mesmo ele levantava essa bola para a gente, e eu só queria jogar essa bola para você, até para essa análise, para a gente entender esse fenômeno que está muito ligado, né? A gente vê grupos de violência sempre existiram, esses grupos né, preconceituosos, enfim, essa loucura humana. Mas aí o Esper, ele falou assim, Petri, existe um termo, e aí eu queria jogar para você, Pedro, existe um termo em economia que se chama tempestade perfeita, que é quando todos os fatores políticos, econômicos, sociais, financeiros se reúnem de um modo a resultar num evento máximo. Ele fala assim, eu acredito que foi isso que houve em Suzano, uma tempestade perfeita de fatores na nossa sociedade que permitiram que acontecesse isso. Fatores, ele diz aqui, inclusive políticos. A sociedade brasileira está doente, e aí eu quero jogar isso para você. Assim, dá para fazer alguma coisa em relação a isso? Em relação à redução de danos de maneira emergencial? Queria que você desse uma análise em perspectiva do que a gente vive hoje no mundo digital. Pétria, eu vou discordar do seu ouvinte. Eu acho que o insight dele, da tempestade perfeita, explica muitas coisas, mas eu acho que não explica Suzano. E eu vou dizer por quê. Porque esse movimento, no fim das contas, o que a gente está vivendo é um fenômeno que não é brasileiro. É um fenômeno que é mundial. Existe um movimento de resposta
aos avanços liberais da sociedade, em relação a minorias, principalmente, das últimas décadas, que aí pega a comunidade LGBT, pega a questão do feminismo, pega todas as militâncias étnicas. Houve muitos avanços nas últimas décadas e agora a gente tem um movimento político de resposta. E esse movimento político de resposta se dá de muitas formas. Uma delas é pela eleição de presidentes, de chefes de Estado, que tem notadamente um discurso, eu sou contra o politicamente correto, deixando meio vago o que pode querer dizer o politicamente correto. Né? Você vê, isso vale para os Estados Unidos, isso vale para o Brasil, isso vale para a Itália, isso vale para a Hungria, quer dizer, você tem vários movimentos nesse sentido. Isso é de um lado. No outro lado, você tem essa forma mais extremada, que são os neonazistas, supremacistas brancos americanos, que é esse movimento também supremacista branco na Oceania, que são esses rapazes de Suzano. A gente não pode descolar, seria um caso de tempestade perfeita na sociedade brasileira se o Brasil estivesse sozinho nessa. Mas a gente não pode esquecer que o método, a prática do que aconteceu na Nova Zelândia e do que aconteceu em Suzano é o mesmo e tem a mesma origem. Pedro, acho que a gente vai ter muito para analisar. Eu queria continuar com você com esse assunto mais vezes, porque a gente tem aí informações, inclusive de personalidades brasileiras que já foram ameaçadas. Eu acho que isso dá um bom caldo para a gente refletir. Mais do que tudo, não é só reflexão, é estar consciente, né, Pedro? Isso é informação, e informação importante. Às vezes a gente está tão ocupado com tanta informação na rede. Esse é o tipo de informação relevante para a gente estar atento hoje, certo? Com toda certeza. Esse é um movimento importante que está acontecendo na sociedade que a gente precisa entender. Pedro Doria, muito obrigada, Pedro, pela conversa de hoje. Boa semana, bom trabalho para esse jornalista que não para. Até semana que vem. Para todos nós, Petri.